Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, João Batista anuncia Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele tem um simbolismo muito importante diante daquilo que era a cultura de Israel. Primeiro porque ele representa todas aquelas figuras que praticavam como profissão o pastoreio, ou seja, aqueles que eram benquistos por Deus. Depois, também o cordeiro, ele remete-se àquele cordeiro que aparece em meio aos espinhos no sacrifício de Isaque. E depois, esse cordeiro, ele continua sendo manifesto porque é do cordeiro que se tira o sangue para aspergir as portas, para que o anjo da morte, quando passa pelo Egito, não entrasse na casa dos hebreus. Também o cordeiro, ele tem um outro simbolismo diante daquilo que era a realidade que o povo vivia, porque o cordeiro ou a ovelha é um animal extremamente dócil. Ele é um animal silencioso. O cordeiro, ele vai para o abate sem gritar, sem fazer nenhuma manifestação de indignação com aquilo que está para acontecer, mas ele vai silenciosamente sendo conduzido para este abate. Nós precisamos entender justamente essa imagem para que possamos entender a figura de Jesus Cristo. Jesus, ele caminha de forma muito simples e também discreta, e no momento certo ele se manifesta ao mundo através da sua autorrevelação nas bodas de Caná. Por isso que nós precisamos também entender isso, que a nossa vida deve ser uma vida simples, uma vida discreta, porque a vida discreta, ela vai nos dando a capacidade de não se deixar levar pelas vaidades do mundo e vai fazendo com que nós possamos ter uma verdadeira intimidade com Deus. Porque essa intimidade, ela se dá na medida em que nós nos afastamos de todas as vaidades, de toda a soberba, e pela virtude da humildade, que é a porta da eternidade, a porta da salvação, a porta do céu, nós conseguimos adentrar nesse mistério de unidade com o próprio Deus. Isso que nós precisamos aprender a viver. Por isso que nós vemos, diante daquilo que é o chamado de Deus para cada um de nós, que nós precisamos nos igualar àquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque todos nós somos chamados a participar da vida de Cristo, sendo cordeiros, mas também da missão de Cristo, que é tirar o pecado do mundo, porque nós somos esses instrumentos de salvação. Todos nós precisamos compreender isso, e é dessa forma que o próprio Cristo se manifesta através de nós. Depois, nós vemos no Sagrado Evangelho algo também que é interessante, pois João Batista dá testemunho:
eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Veja que aqui nós temos uma outra imagem, o Espírito Santo que desce em forma de pomba sobre Jesus Cristo. O pombo também é uma ave que é dócil, uma ave que convive em meio a todo mundo. Isso é uma grande obra do Espírito Santo na nossa vida, porque somente quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós seremos capazes de conviver com qualquer um, até com pessoas que têm posições diferentes das nossas, pessoas que muitas vezes não acreditam naquilo que nós acreditamos, mas quando nós nos abrimos a essa docilidade do Espírito Santo, nós conseguimos conviver bem com todas essas pessoas. E assim, nessa convivência, dando nosso testemunho, nós também conseguiremos realmente manifestar a presença de Cristo através de nós. Aí sim, esse batismo no Espírito Santo ele acontece, porque nós somos imergidos nessa obra do Espírito. E sendo imergidos nessa obra do Espírito, nós também começamos a transbordar essa graça para todos aqueles que estão à nossa volta, porque a nossa vida ela começa a transparecer, a manifestar a vida do próprio Cristo. Por isso que nós precisamos acolher esses dois símbolos, o cordeiro e a pomba, que desce sobre Jesus Cristo. Porque o cordeiro, ele simboliza o sacrifício do Filho de Deus. A pomba representa o Espírito Santo, que é aquele santificador. Por isso que em Cristo nós somos regenerados, porque Ele tira o pecado do mundo. No Espírito Santo nós somos restaurados à nossa imagem e semelhança. Essa é a obra que Deus quer realizar em nós, para que Cristo se manifeste através da nossa vida e que nós possamos cada vez mais dar esse testemunho para transmitir essa grande obra àqueles que estão à nossa volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.